Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui nessa hora. Podemos assentar, por gentileza. Muito bom tê-los aqui nessa noite maravilhosa. Quero cumprimentar nossos irmãos que estão pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês também aí, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar agora nesse instante pelos dizimistas e ofertantes desta igreja, por você que tem colaborado, contribuído com esta igreja, com esta obra, e o nome do Senhor a cada dia tem sido glorificado aqui nesse lugar. Então eu quero orar por você, eu quero te abençoar e eu quero profetizar sobre a tua vida. Você terá um mês de novembro abençoado, você terá um mês de novembro próspero, você terá um mês de novembro com a mão de Deus estendida sobre a tua vida, te ajudando, te prosperando, te fazendo avançar em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então faz assim com as suas mãos, eu quero te abençoar. Logo depois dessa oração, nós vamos contribuir com os dízimos e com as ofertas. Você vai também poder trazer o seu alimento para ajudar a obra do Senhor e as pessoas, famílias que mais necessitam. Vamos orar, faça assim com as suas mãos. Amado Deus e poderoso Pai que está nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero nesse momento apresentar diante de Ti todas as pessoas que já têm sido dizimistas, Pai, nessa igreja. Que o Senhor continue abençoando-as de forma sobrenatural. Faz, Senhor, vir sobre a vida delas bênçãos sem medidas, Pai. Pai, sobre a vida daqueles que estão decidindo hoje, a começar a partir desse mês, serem dizimistas. Que o Senhor as abençoe. Abençoe essa família agora no nome de Jesus. Eles serão abençoados para louvor e glória do Teu santo nome. Aqueles que estão voltando, Pai. Pai, eles por algum motivo deixaram de ser e agora estão voltando. Que o Senhor abençoe também essas famílias em nome de Jesus. Pai, que sobre todos que fidelizarem diante do Teu altar nesse mês, os dízimos, o Senhor venha abençoar de forma abundante e poderosa. Pai, também abençoa aqueles que vão ofertar. Toda oferta lançada esse mês, toda oferta trazida no Teu altar nesse mês de novembro, que o Teu nome seja engrandecido, que as bênçãos venham, que a unção de multiplicação venha, em nome de Jesus. Quem recebe essa bênção, diga amém. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. E quando você vir, já pode trazer seu alimento, se você já trouxe, tá bom? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um carpinteiro, Santo nome de Jesus. um homem simples, Tu és bendito, ó Deus. apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor. Deus seja louvado. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com bastante alegria, irmãos. Força. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, nós vamos à palavra do Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Daqui a pouquinho a gente volta
com o louvor, com a Santa Ceia, né? Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor, e nós estaremos aqui, nesse momento, daqui a pouquinho, participando do pão que representa o corpo de Jesus e do cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Amém, amados? Eu quero fazer menção e agradecer a família do André e a Fagner estão conosco, né? Nessa noite de hoje. Nos alegra, viu, André? Muito nosso coração a presença de vocês, viu, Fagner? Foram membros aqui da nossa igreja por muitos anos, né? Tem exato o tempo que você passou aqui? 10 anos? Olha lá, 10 anos, irmãos, aqui na nossa igreja. E sempre quando estão por aqui que podem, eles aparecem para ver os irmãos e adorar o Senhor Jesus conosco, amém? Vocês são sempre bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, são uma bênção. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 15. Nós não vamos fazer menção da leitura agora, mas um pouquinho nós vamos fazer a leitura bíblica. E Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Quantos creem nisso, irmãos? Diga assim: Deus tem uma palavra muito especial para a minha vida. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para a sua casa, para a sua família. Deus quer conversar com a gente nessa noite. O tema da mensagem de hoje é esse: a morte de Jesus na cruz gerou salvação. A morte de Jesus na cruz gerou salvação. Olhe para mim um instante. Nós estamos diante da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nada mais, nada menos é do que uma ordenança divina. Uma ordem de Deus pedindo para que nós, os cristãos, pudéssemos celebrar a Santa Ceia. E ela, em seu modo mais simples de dizer, significa que o pão representa o corpo de Cristo que foi por nós entregue na cruz do Calvário, e o cálice, o suco da uva, o suco da vide, representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então nós temos duas coisas aqui que compõem a Jesus: o corpo e o sangue. E é sobre o corpo e o sangue entregue na cruz do Calvário que nós, hoje, seres humanos, conseguimos alcançar a salvação. Se não fosse por meio de Jesus na cruz do Calvário, não alcançaríamos a salvação. Se não fosse a obra redentora de Jesus na cruz, nós não conseguiríamos ir para o céu. Então, para que o ser humano, depois do pecado de Adão e Eva viviam num paraíso, não tinha pecado, mas depois do pecado de Adão e Eva, depois que o pecado entrou no coração do homem, na raça humana, Deus encontrou o único meio para ele ter acesso de novo de comunhão com o homem eternamente, foi pelo meio da entrega de Jesus Cristo, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Então Jesus aceita o plano de Deus, desce à terra, vive os seus dias aqui na terra, e por fim, para finalizar a vida de Jesus humana aqui na terra, Jesus, ele é crucificado. E a morte de Jesus na cruz gerou para nós a salvação. Se não fosse essa morte na cruz, nenhum ser humano conseguiria herdar a vida eterna. Agora eu queria que você observasse uma coisa, que se você tem uma pessoa muito próxima de você, que já morreu, você vai entender muito bem o que eu vou dizer agora. Essa pessoa não volta mais. Acabou todos os planos e projetos humanos aqui para a terra, mas começa algo novo que diz respeito à eternidade. E agora
Em relação à eternidade, temos duas: o céu ou o inferno. Por isso que Jesus foi morrer na cruz do Calvário, para que nós, seres humanos, pudéssemos alcançar o direito de sermos salvos, para vivermos ou morarmos eternamente com o Senhor Jesus no céu. Então, a morte de Jesus na cruz, ela gera salvação para nós. E o inimigo de nossas vidas, ele tenta nos fazer esquecer, ou quem sabe tenta fazer as pessoas não entenderem que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e a morte dele gerou salvação. O inimigo tenta tirar isso das pessoas, tenta ofuscar isso das pessoas. E o que eu estou fazendo aqui hoje, a pedido do Espírito Santo, é lembrar a essa amada igreja que a morte de Jesus gerou salvação. O propósito maior do Evangelho de Cristo Jesus é a salvação dos seres humanos, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então observe isso. O propósito maior do Evangelho não é ter casas lindas, não é conquistar bens nessa terra. O maior propósito do Evangelho de Cristo não é que você possa ter tudo o que você deseja. Embora o Senhor, em sua infinita misericórdia e graça, Ele nos ajuda, e nós constantemente estamos testemunhando uma realização de um sonho, de um desejo que o nosso Senhor Jesus nos ajudou a conquistar. Mas o maior objetivo do Evangelho, o maior propósito do Evangelho, não são as coisas dessa terra. O maior propósito do Evangelho de Cristo Jesus é a salvação dos seres humanos por meio da cruz que Cristo foi crucificado. Então nós estamos diante de uma situação onde Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos alcançar o maior dos propósitos divinos, a salvação. A morte de Jesus na cruz, ela nos garantiu 4 tipos de salvação. E esses 4 tipos de salvação, o inimigo tenta tirar de você o conhecimento, o inimigo tenta tirar de você a certeza. E hoje, à luz da palavra de Deus, eu vou te dizer quais são os 4 tipos de salvação que Jesus, pendurado na cruz, gerou para nós, dando-nos o direito de vida eterna. E o primeiro tipo de salvação que nós encontramos na Bíblia é que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo do pecado. O primeiro tipo de salvação é a salvação do pecado. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. Então o propósito maior de Jesus Cristo, quando veio ao mundo, foi para salvar os pecadores. O grande problema do mundo hoje é o pecado. O grande problema da raça humana hoje chama-se pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta do plano divino, o pecado nos afasta da salvação, o pecado nos afasta do céu, o pecado nos afasta da vida eterna no paraíso, o pecado nos afasta do projeto de Deus. Então, a Bíblia nos orienta que Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para salvar os pecadores. Jesus sabia que a vinda dele para cá era proposital, porque o ser humano na natureza agora pecaminosa que estava vivendo, não daria conta jamais de ir morar no céu.
com a vida de pecado. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus, em um determinado momento, ele destrói a raça humana e ele começa uma nova história a partir de Noé, porque o pecado do ser humano estava muito agravante na face da terra. Então o pecado separa nós do relacionamento com Deus. Deus criou Adão e Eva para viver com eles, porque Deus amou a sua criação chamada ser humano. Só que agora tem um pecado no meio, e o pecado separa o ser humano de Deus. E para que Deus tenha de novo o ser humano junto a si, e isso eternamente, haveria de acontecer um plano. E esse plano era por meio de Jesus. Então Deus envia Jesus para morrer por nós, para que houvesse a ligação do elo de novo. Então Jesus vem ao mundo, e o apóstolo Paulo diz: fiel esta palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Escute o que eu vou dizer: você é um pecador, eu sou um pecador, mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar os pecadores. O diabo quer fazer você perder essa inteligência, esse raciocínio. O diabo quer tirar de você esse conhecimento de que você é pecador, sim, mas o Senhor veio para salvar você. Nós somos pecadores, não podemos fugir disso. 1 João capítulo 1 verso 8 e verso 9, a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então vamos entender a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, a Bíblia está dizendo, nós pecamos. Quem está comigo até aqui? A Bíblia está afirmando que todo ser humano peca. A Bíblia está afirmando que você erra. A Bíblia está afirmando que eu erro. A Bíblia está afirmando que o ser humano peca sim. Mas o verso 9, a Bíblia faz uma outra colocação, e ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia está dizendo assim, que nós podemos cometer erros, porque somos seres humanos. Não é que você pode, me entenda, a Bíblia está dizendo que você peca, que você erra. O que nós cristãos temos que vigiar é para que nós não venhamos a viver pecando, porque a Bíblia diz que nós não podemos viver pecando. O pecado na vida do homem de Deus e da mulher de Deus tem que ser um incidente. Aconteceu, não uma prática. Mas a Bíblia está deixando clara que você pode errar, que você pode cometer o erro, porque você é ser humano. Então a Bíblia está dizendo assim, ó: se dissermos que não temos pecado, nós estamos errando, porque nós temos pecado, nós erramos, nós falhamos, nós somos seres humanos. Uma hora você deixa alguém triste, uma hora você magoa alguém com uma palavra, uma hora você diz o que não devia, uma hora você olha o que não deveria ter olhado, uma hora você faz alguma coisa que não deveria ter feito. Então a Bíblia está dizendo que nós, se falarmos que não erramos, já estamos errando. Aliás, se nós falarmos que não pecamos, já estamos errando. Mas a Bíblia diz: se confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo, Jesus é fiel e justo para te perdoar e te livrar de toda a injustiça. O diabo quer tirar isso de você como conhecimento. Por isso eu quero que você entenda que todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você perceber que fez algo que não deveria ter feito, corre para a presença de Deus. Não demora, corre para diante do Senhor, peça perdão para Jesus. E se tiver pessoas envolvidas no meio, peça perdão para as pessoas também. Por quê? Porque onde há o pedido de perdão, existe a restauração. O Senhor está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a injustiça. Então, se você pecar, e se você se arrepender, Jesus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Ainda que o inimigo tenta lembrar você e querer apontar a você a mancha do teu pecado, ainda que o diabo queira mostrar para você a mancha do erro que você fez, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele, Jesus, nos purifica de todo o pecado. E quando eu olho para o profeta Isaías, ele diz que a purificação por meio de Jesus é uma purificação que deixa branco como a neve, limpo. Ele nos limpa de toda injustiça. O capítulo 2 de 1 João, seguindo a história do capítulo 1, João continua ensinando, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não podemos pecar, embora nós estamos sujeitos a errar, mas não podemos dar brecha para o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então eu posso errar, eu posso pecar, depois eu peço perdão. Cuidado, com Deus não se brinca. A Bíblia diz: com Deus não se deixa escarnecer. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Então presta atenção: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tudo isso por causa da obra da cruz do Calvário. Agora entenda o que eu vou dizer. Por que é que João está dizendo isso? Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, com certeza o inimigo vai vir com tudo para cima, para te acusar, para te apontar, para dizer que você não pode mais orar, para dizer que você não pode mais ir à igreja, para dizer que você não pode mais cear, para dizer que você não pode mais, sua vida acabou, Deus se afastou de você. O diabo vai vir com tudo para acusar. Então João nos ensina dizendo: se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação. Sabe o que é isso? É o ato de justificar o pecador. Sabe o que é propiciação? É remover a culpa do pecado. Nós tínhamos culpa do pecado, mas Jesus, Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por você, para que você seja por Ele advogado, para que você tenha a sua causa advogada por Ele, e Ele possa olhar para você e dizer: levanta a cabeça, não cometa mais esse erro, não cometa mais essa falha, levanta a cabeça, põe-te em pé e caminha, porque eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, gerou para nós a salvação da condenação. Escute, olha aqui para mim. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas por causa do pecado de Adão e Eva, você e eu já estávamos condenados para o inferno, porque no céu só existe pureza. No céu, quando nós morrermos, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós teremos um corpo glorificado, porque no céu vai ser diferente. No céu, onde o Senhor habita, é santidade, é pureza. O homem não podia mais entrar no céu por causa do pecado de Adão e Eva. Então o homem estava condenado, não dá mais. A morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe salvação da condenação. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que era para você ser condenado
direto para o inferno. Era para eu ser condenado direto para o inferno, mas a salvação da condenação gerou para nós através da cruz. E eu tenho uma boa notícia: você é que escolhe, mas você necessariamente não precisa ir para o inferno condenado. Você pode ir para o céu salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Então nós fomos salvos da condenação. Tinha uma sentença: eles vão todos ser destruídos. Jesus aparece no cenário da história, morre na cruz do Calvário e gera a salvação da condenação para nós, nos livra da condenação. João capítulo 5 verso 24, a Bíblia diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa que Jesus fez. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Quantos creem em Deus aqui? Só para você entender, quantos creem em Deus? Quantos creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Dá uma glória a Deus aí. É verdade, você crê? Se você crê nisso, é disso que a Bíblia está falando. É disso: aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, abriremos no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos livrou da condenação. O diabo olhava para mim, para você, para o ser humano e dizia: está condenado. Jesus vem, faz a obra da cruz do Calvário e olha para o diabo e diz: não há mais condenação. Não há mais condenação. Romanos capítulo 8 verso 1, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não há mais condenação para quem anda na presença do Senhor. Tem um monte de gente que o diabo olha e diz: está condenado, está condenado, com a vida que vive está condenado, com a vida que vive está condenado. Mas para aqueles que andam segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor, para você que se esforça dia após dia para fazer segundo a vontade do Senhor, não há mais nenhuma condenação. O diabo quer esconder isso de você. O diabo quer que você jamais lembre disso, que não há vida eterna abundante ao lado de Jesus. O diabo quer que você esqueça de que você não tem mais condenação. O diabo quer que você imagine que você está condenado. Não, não. Se eu ando com Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Sabe aquela história que vai no juiz e o juiz decreta uma sentença a alguém porque avaliou a sua causa, observou e viu, por exemplo, matou a pessoa, roubou, foi provado, ele dá uma sentença, uma condenação, está condenado a 20 anos de prisão. Deu uma condenação, vai ter que pagar aquela condenação. Quando Adão e Eva pecou, o diabo enxergava o ser humano condenado, porque o diabo sabe, o que fez ele descer do céu e cair para o inferno foi o orgulho, porque no céu não tem isso. O céu é coisa diferente do que nós vemos aqui na terra. Por isso que estamos no processo. O diabo olhou e disse assim: agora eu sei que o ser humano está condenado, porque eu desci de lá, porque eu fiz a natureza humana, o orgulho, eu desci, eu não fiquei. O pecado entrou na raça humana, eu consegui colocar o pecado em Adão e Eva. Agora ele está condenado, o ser humano está condenado. Sentença, está condenado.
Jesus desce, morre na cruz, entrega o Espírito. 3 dias se passaram. Primeiro dia, segundo, ao terceiro dia pela manhã, domingo de manhã, pessoas chegam até o sepulcro para ver se ele está lá. Encontram 2 anjos. E os anjos dizem assim: a quem vós procurais? A Jesus Cristo? Sim, onde o puseram? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como é que é? Ele ressuscitou. Mas que sentido tem isso? Porque o homem estava condenado, a mulher estava condenada a passar a vida eterna no inferno sofrendo. Mas e agora? Porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou, agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e não há mais condenação para mim. Eu não sou mais condenado a uma vida no inferno. Agora eu tenho o direito, se eu andar na presença do Senhor, de morar eternamente com Ele no céu. A morte de Jesus na cruz do Calvário gerou salvação da morte. Primeiro estávamos condenados, está condenado à vida eterna no inferno. Então a morte de Jesus na cruz me livrou dessa condenação. Agora a morte de Jesus na cruz do Calvário gerou salvação da morte. Que é isso, pastor? Romanos capítulo 6, verso 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado, presta atenção nessa palavra. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda esse versículo. Mas agora, depois que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, e eu aceitei Ele como meu Senhor e meu Salvador, eu sou liberto do pecado. Irmãos, entenda, por sermos seres humanos, podemos errar a qualquer momento. Por sermos seres humanos, podemos até pecar a qualquer momento. Mas eu não vivo no pecado, eu não estou preso no pecado. Mas agora, liberto do pecado, o diabo quer que você entenda que você é preso no pecado. O diabo quer que você entenda que você é um ser humano fracote e que você não consegue viver para Jesus, você não consegue viver para Deus, você não consegue viver a palavra, você não consegue orar, você não consegue ter uma vida com Deus, e o pecado te aprisiona. O diabo quer que você entenda isso, mas a palavra de Deus está esclarecendo algo na sua vida, algo para a sua mente hoje. Mas agora, libertos do pecado, eu fui feito servo de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Aleluia. Se você é servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você foi livre do pecado. O pecado não te prende. Pecado não te prende, porque você é servo de Deus. Deus quer que você entenda: filho, eu te dei força, filha, eu te dei força. Levanta a tua cabeça. Talvez você entrou aqui dentro da igreja hoje pensando assim: eu não vou participar do culto. Alguns não queriam nem vir porque era culto de Santa Ceia, e o Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir que há perdão para você. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer te perdoar, Ele te ama demais, Ele te ama demais. Você é servo de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todas as pessoas que decidirem pecar na vida: eu quero pecar, eu quero viver de qualquer jeito, eu quero viver zoado mesmo, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero, e dentro do que eu quero fazer, eu quero pecar. Tudo bem. A Bíblia diz: o salário do pecado. Você trabalha 30 dias e tem um salário. Você trabalha 30 dias e tem uma recompensa, que é o teu salário.
O salário do pecado é a morte. A recompensa para quem quer viver pecando é a morte eterna. É a morte. Mas a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus. A palavra dom significa presente. O dom gratuito, o presente de graça de Deus é a vida eterna. Mas como simples assim? Não, teve um preço alto. Por Cristo Jesus nosso Senhor na cruz do Calvário. A cruz do Calvário gerou salvação da morte. Era para você e eu morrermos e irmos para o inferno. Não, você vai morrer. O plano do ser humano, da raça humana, corpo físico humano, vai morrer todo mundo, vamos morrer. Mas a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo, esses reinarão com Ele no céu. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles que já morreram, se Jesus voltasse hoje, hoje fosse o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo primeiro ressuscitariam, e depois nós seríamos levados para a presença do Senhor. Para onde? Para a presença do Deus Todo-Poderoso, para contemplar a Jesus Cristo e a sua formosura. A morte de Jesus na cruz do Calvário gerou salvação da morte aqui na terra. Por último, a morte de Jesus na cruz do Calvário gerou salvação pela graça. Pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém dos que estamos aqui hoje consegue merecer a salvação. Ah, mas eu faço tantas coisas boas, eu mereço a salvação. Negativo, não é por obras. Ah, mas eu sou tão bonzinho com as pessoas, eu mereço salvação. Não. Pela graça, pelo favor de Jesus na cruz, sois salvos. Isto não vem de vós, porque ninguém tem essa capacidade. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Ninguém entende tamanho amor assim, que nós não merecíamos, e Ele fez por nós. Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no meu lugar. Por isso que estamos hoje no culto da Santa Ceia, para celebrar aqui a ceia do Senhor, renovar a aliança com Ele. E é digno de ser renovada a aliança com Ele. É digno de que você retome a tua caminhada de fé cristã. É digno de que você diga para Ele: Pai, me perdoa do meu erro, da minha falha, da maneira como eu estava vivendo, porque eu quero andar na tua presença, seguindo teus caminhos, porque tudo que o Senhor fez por mim, o que eu faço por ti não é nada. João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos receberam Jesus como seu Senhor e Salvador aqui? Entenda isso. Deus criou o ser humano por meio de Adão e Eva. Criou. Então o ser humano é uma criação de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: mas a todos quanto receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já não é mais criação somente, recebe filiação. É onde a Bíblia diz que nós podemos chamá-lo de Abba Pai.
Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Salvador, Ele é o meu Salvador. João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria nesse momento que você entendesse que não existe outro que seja digno de louvor, de honra e de glória, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos deu salvação do pecado, salvação da condenação eterna, salvação da morte e salvação pela graça. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor, a Ele seja toda a adoração. Eu queria que você nesse momento inclinasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. E agradecesse ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E que também nesse momento você pudesse olhar para dentro de si mesmo, como diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, depois de examinar, porque ao examinar você vai encontrar um homem falho, uma mulher falha. E quando você fizer isso, você vai estar pedindo perdão ao Senhor, e ao pedir perdão ao Senhor, você vai estar recebendo o perdão dEle, e daqui a pouco nós vamos cear. Eu gostaria que você falasse com o Papai do céu agora. Primeiro você agradecesse por Ele ter te dado salvação do pecado, salvação da condenação, salvação da morte e salvação através da graça, do favor dEle. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Primeiro você reconheça isso, que tudo que Ele fez por você não tem preço. Era para sermos condenados, mas Ele nos amou demais. Depois que você reconheceu isso, é momento de dizer ao Senhor: meu Deus, Senhor Jesus, perdoa-me diante de algo que eu fiz que está me incomodando. Me perdoa, meu Pai, me purifica, meu Pai. Me dá uma nova chance, eu quero fazer direito, eu quero fazer certo. O Senhor vai estar te perdoando, porque Ele perdoa. Se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Faça o mesmo aí na sua casa, você que está nos vendo. Pai bendito e eterno Deus, estamos diante da Tua presença santa e bendita. Reconhecemos que não há outro como o Senhor, Pai, que seja digno de adoração, de honra e de glória. Obrigado por tudo que fizeste por nós na cruz do Calvário. Obrigado pela salvação. Era para sermos condenados. Era para sermos condenados pelo pecado. A morte iria nos levar de maneira que não veríamos a salvação. Mas pela graça do Senhor Jesus, pelo favor de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos o direito, Pai, de sermos salvos, livres do pecado, livres da condenação, livres da morte eterna. Meu Senhor Jesus, olhando para dentro de nós, pedimos que o Senhor nos perdoe. Se temos feito alguma coisa, ou se fizemos alguma coisa que lhe entristeceu, nos perdoa, por favor. Seja no pensar, no agir, no falar. Seja, Pai, em qualquer das áreas que possamos ter te entristecido, nos perdoa. Purifica-nos, santifica-nos, pois reconhecemos que somos falhos e que precisamos do Teu perdão na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nessa hora queremos celebrar a ceia, e desde já, meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor os elementos da ceia, o pão, o cálice, e consagrá-los nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, que esse pão e esse cálice na mão dos meus irmãos, desse homem adulto, dessa mulher adulta, seja consagrado agora, e que o Senhor, Pai, possa ter conosco a aliança renovada, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Pegue o seu cálice e o seu pão. Nós vamos cear juntos.
É no momento que você come do pão e bebe do cálice. É nesse momento, colocando sua vida no altar do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa. Ele te perdoou. E é nesse momento que você vai comer. Nós vamos dar graças agora. Nesse momento que você comer do pão e beber do cálice, você estará renovando sua aliança com o Senhor. Pai, te damos graça pelo pão e pelo cálice, como o Senhor Jesus fez com os discípulos, erguendo o pão e o cálice para os céus. O Senhor deu graças e nós damos aqui. Muito obrigado, meu Deus, e ressurreição. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. Os diáconos e diaconisas vão recolher o copinho. Você pode permanecer em pé ou sentado, ajoelhado. É agora na presença do Senhor. Fala um pouquinho com Ele, agradece Ele nesse momento. Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Bendito, bendito, bendito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pra me Oh, Senhor, tu és encontrar, santo, Jesus. aqui não é Oh, o Jesus. seu lugar. Um amor assim Oh, Pai. o mundo Te não louvamos. conheceu. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por nos amar tanto assim. Aquela cruz Tu és maravilhoso, se entregou. santo, santo e digno. Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Aleluia! Jesus, Filho de Deus, Louvado seja o teu nome, Senhor. deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Mas se põe em pé no seu lugar para cantar. tu és Jesus, Filho de Deus. Levou
Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, obrigado. Deus seja louvado. Obrigado, gente, Deus abençoe. Amém. Faz assim com as suas mãos, eu quero fazer a oração da unidade da igreja. Pai bendito e eterno Deus, oramos pela unidade do teu povo, que o teu povo permaneça firme no teu altar, na tua presença, servindo uns aos outros.